Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao assunto licitação. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o conceito, as características da licitação, os sujeitos e a finalidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o objeto e os princípios do procedimento licitatório, tá ok? Bom, primeiro tópico então é sobre o objeto da licitação. Professora, qual é o objeto da licitação? O que vocês acham que esse procedimento administrativo aí formal, composto por vários atos, que tem como objeto final uma contratação com o particular, qual seria esse objeto? O objeto da licitação nós podemos classificar em objeto imediato e objeto mediato. O objeto imediato é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Então, o objeto imediato é exatamente a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. O objeto mediato é aquilo que a administração pública pretende realizar. Então, é a realização de uma certa obra, de um certo serviço, de uma aquisição, de uma alienação, da prestação de um serviço público. Então, esse é o objeto mediato, é aquilo que a administração pública pretende fazer, pretende contratar, pretende realizar. Nós chamamos esse objeto mediato do objeto descrito lá no edital de licitação. É aquilo que a administração pública anseia, deseja. É claro que ela tem que ter um escopo, uma finalidade voltada para o interesse público, tá ok? Então aí nós finalizamos o objeto da licitação, né? Ou é, de certa forma, o objetivo imediato é a seleção da proposta mais vantajosa, sempre voltado para o interesse público, e o objeto mediato é aquilo que se pretende comprar, aquilo que se pretende contratar, aquilo que se pretende vender, a prestação de um serviço público. É essa descrição, é o anseio mediato da administração pública, tá ok? Ficou claro? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre princípios voltados para o processo licitatório. Então, a licitação ela possui alguns princípios expressos lá na Lei de Licitações. Então, peguem a Lei 8666/93, essa lei federal que trata, que é a nossa Lei Geral de Licitações, e abra lá no artigo 3º da legislação. O artigo 3º da Lei 8.666, de 93, ele dispõe claramente sobre os princípios inerentes à licitação. Lá nós podemos visualizar, além daqueles princípios expressos lá no artigo 37 do caput da Constituição Federal, nós podemos visualizar alguns princípios próprios da licitação. Professora, quais são esses? Anotem aí os princípios inerentes à licitação que estão descritos no artigo 3º da Lei 8.663/93. Nós podemos visualizar o princípio da isonomia ou igualdade. Nós temos também o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Temos o princípio do julgamento objetivo, princípio da competitividade, do sigilo das propostas, princípio do formalismo ou formalidade e o princípio da adjudicação compulsória. Então, esses são princípios que estão expressos no artigo 3º da respectiva legislação. Além disso, nós podemos inserir alguns outros princípios implícitos nesse dispositivo, como o princípio da obrigatoriedade, que nós também podemos inserir, bem como o princípio da inalterabilidade do edital, tá ok? Vamos trabalhar um pouquinho cada um deles. Bom, o primeiro princípio é o princípio da igualdade ou o princípio da isonomia. Professora, nós já trabalhamos lá no artigo 37
caput da Constituição Federal, esse princípio, mas é exatamente isso mesmo. É a mesma ideia trazida pelos princípios gerais da administração pública. Mas agora a gente traz um pouco mais voltado para a licitação. Veja, o princípio da igualdade ou da isonomia estabelece exatamente que a administração pública, mais especificamente dentro do procedimento licitatório, ela não pode realizar formas distintas e sem qualquer fundamentação. Então, o processo licitatório deve estabelecer igualdade nas condições. Então, todo edital de licitação, ele deve trazer critérios objetivos e não baseado em critérios subjetivos, e todos aqueles que estão interessados em contratar a administração pública, eles devem competir em igualdade de condições, desde que preencham os requisitos pré-estabelecidos no edital. Então, não deve haver práticas ou atos discriminatórios dentro do processo licitatório. E o julgamento das propostas da licitação, então, quando há o julgamento das propostas dentro do processo licitatório, também devem ser baseados em critérios objetivos e não subjetivos, tá bem? É isso que dispõe o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8666/93. Então, deve ter aí igualdade em condições entre todos os licitantes, que são todos aqueles que têm interesse em disputar aquele processo licitatório, aquele procedimento licitatório. Além disso, é possível estabelecer preferências ou tratamento diferenciado dentro do processo licitatório? Sim, é possível, desde que devidamente autorizado pela legislação, por uma lei, né? Nós temos aí o princípio da igualdade, mas é possível que a administração pública adote aí medidas preferenciais de tratamentos diferenciados a diversos entes. De que forma, professora? Nós temos um tratamento diferenciado e que não fere o princípio da igualdade, com tratamento diferenciado para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, para os microempreendedores individuais. Então, dentro do processo licitatório, é possível que se estabeleça esse tipo de tratamento diferenciado e favorecido para essas empresas aí, que são as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. É claro que há uma autorização legal, é a Lei Complementar 123/2006, que autoriza e, na verdade, obriga a administração pública a realizar esse tratamento diferenciado, que é uma forma de fomentar aí o desenvolvimento econômico e social, tá ok? Além disso, também há outras disposições em que é possível estabelecer aí uma margem de preferência, né? Nós temos lá o parágrafo 2º do artigo 3º, que estabelece assim, que como critério de desempate, a administração pública dentro de um processo licitatório, ela pode assegurar a preferência para bens e serviços produzidos no país. Então, é uma forma de incentivar aí o desenvolvimento econômico do Brasil. E outros bens ou serviços que estão descritos lá em diversos incisos, tá ok? Então, esse é o princípio da igualdade ou da isonomia.